Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje é um jovem delegado de polícia, há 3 anos na Polícia Civil, bagense. Cristiano Rita está aqui conosco hoje para falar sobre o seu trabalho e também sobre crimes cibernéticos, além de desenvolvimento de softwares que também ele já fez e está em execução pela Polícia Civil. Delegado Cristiano, obrigado por estar aqui conosco hoje no estúdio. Muito obrigado pelo convite, aos audientes da TV Câmara, muito obrigado. Para quem não sabe, embora o senhor não tenha começado como delegado em Bagé, é bagense. Eu nasci em Porto Alegre, mas vim para Bagé muito cedo, vim com 3 anos de idade, a minha família toda é bagense, meus pais, meus irmãos, vim para cá bem cedo. Como é que foi a escolha por ser delegado? Por que delegado? Bom, eu fiz a faculdade de Direito aqui em Bagé, me formei na Urcamp em 2006, trabalhei um tempo no Poder Judiciário e fui para Porto Alegre para fazer a preparação para os concursos públicos. E no meio da trajetória da preparação, abriu a vaga para o concurso de delegados. É uma carreira que eu acho interessante, sempre gostei da dinâmica da profissão e fui prestando concurso, fui sendo aprovado e hoje sou completamente realizado na profissão. O senhor atua basicamente na área da DEFREC? Isso, a minha delegacia hoje é a DEFREC, nós temos especialização nos crimes de roubo, nos crimes de tráfico de drogas e os delitos da área rural. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esses delitos, mas antes eu gostaria de perguntar um ponto interessante. No seu primeiro momento como delegado, o senhor desenvolveu trabalhos para a inteligência da polícia do ponto de vista de crimes cibernéticos, softwares. Exato. Meu primeiro ano de polícia foi no Gabinete de Inteligência da Polícia Civil em Porto Alegre. Eu trabalhei desenvolvendo software de inteligência e trabalhando na área de investigação de crimes cibernéticos com uma delegacia especializada em Porto Alegre. Lá eu fiquei, durante todo esse ano, trabalhando especificamente no desenvolvimento de projetos de tecnologia e investigando crimes. Como é que é hoje o mundo virtual no Rio Grande do Sul, do ponto de vista de crimes cibernéticos? Sabe que o Rio Grande do Sul, um ano passado, alguns anos atrás, ele teve um destaque bem grande nessa área, justamente na área de crimes cibernéticos, por conta de uma quadrilha que atuava em Pelotas e por conta de alguns jovens que atuavam em Porto Alegre, que foram inclusive identificados naquela invasão do servidor da Sony, que divulgou dados de assinantes da Sony, do PlayStation, e tinha alguns jovens que eram de Porto Alegre. Então o Rio Grande do Sul acabou ganhando destaque aí no cenário mundial por conta desses hackers, digamos assim. E o seu software colaborou para isso? A parte do Rio Grande do Sul aqui que nós trabalhamos, enfim, nós ajudamos a investigação. A gente utilizou essas tecnologias, algumas dessas tecnologias que foi desenvolvida lá no nosso grupo. O que se enquadra, por assim dizer, para o espectador, em crime cibernético? Bom, o que a gente comenta, assim, quando fala de crime cibernético, é que como é uma disciplina muito nova, a própria internet é uma coisa muito nova em relação ao direito penal, o crime cibernético ele é qualquer crime praticado ou através do computador ou contra um sistema informatizado. Não existe assim uma especificação, isso é crime cibernético e isso não é crime cibernético. A gente diz que qualquer crime que possa ser praticado com a utilização do computador ou contra um sistema informatizado é crime cibernético. Tem aqueles crimes que só podem ser praticados contra computadores ou através de computadores, que é o nosso caso recente, a edição da lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ali traz alguns tipos penais que só podem ser praticados contra sistemas informatizados. Então esses são delitos cibernéticos próprios, porque só podem ser praticados dessa maneira. Mas praticamente todos os crimes dentro do Código Penal podem ser praticados através do computador e aí as técnicas de investigação que nós vamos utilizar são as próprias da investigação de crimes cibernéticos. Quais são os crimes cibernéticos hoje mais praticados, por assim dizer? Bom, hoje a gente tem muito a questão dos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, que são crimes normais, porque estão previstos no Código Penal, mas que acontecem muito, principalmente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, essas redes sociais que facilitam a propagação dessas comunicações. A questão da pedofilia também é um crime bárbaro que a gente trabalha muito, a gente vê muita investigação. Quem trabalha mais com isso é a Polícia Federal, por causa da transnacionalidade do delito, mas a gente vê muito e auxiliou a Polícia Federal em alguns trabalhos, tanto lá em Porto Alegre quanto aqui em Bagé mesmo. E esses são os principais crimes, assim. As fraudes bancárias, sem dúvida nenhuma, também acontecem muito, as fraudes em transações comerciais,
site de compra coletiva, esses sites como o Mercado Livre, são ambientes bem propícios à propagação dessas fraudes cibernéticas. Bom, o senhor atua então, como nós estávamos falando, da Defrec hoje, e a Defrec há pouco tempo teve uma autuação que foi notícia, principalmente para nós bagenses, que foi aquela proporção de carne estragada que se fez uma apreensão. Como é que você chega a esses casos? Como é que o senhor chega à conclusão de uma situação dessas, em que se pega um volume tão grande de material de consumo estragado? Bom, esse trabalho que a gente desenvolve especificamente na investigação do abigeato é um problema que nós temos na região, é um problema grave que nós temos. A gente não tem tanto problema com outros crimes graves, mas o abigeato é um crime que atrapalha a nossa economia local, então a gente concentra bastante esforços nessa área. O ano passado, o delegado regional, o delegado Juscelino, instalou na Defrec o cartório do abigeato, que deu um incremento muito grande para a nossa investigação, com designação de mais servidores, de mais viaturas, e aí possibilitou que nós pudéssemos criar trabalhos mais especializados e chegar a conclusões mais satisfatórias, mais eficientes para o nosso trabalho. Então, esse ano o governador Tarso Genro editou um decreto unificando o trabalho de diversas secretarias, e isso também possibilitou que a gente pudesse trocar mais informações com outras secretarias, e aí a gente começou então a fazer alguns trabalhos bem especializados nessa identificação de onde é que estava indo parar aquele material, aquela carne que era abatida nos campos dos produtores rurais. E a gente conseguiu, nesse último trabalho, apreender essa grande quantidade, deu quase 1 tonelada de carne, sem comprovação de origem ou com condições sanitárias impróprias para o consumo. Porque o crime do abigeato, ele não só o próprio crime do abigeato, que é o abate do animal ou o furto do animal, ele também tem toda a questão fiscal, a questão tributária e a questão para o consumidor mesmo, que está comendo uma carne que ele não sabe a origem, não sabe de onde é que está vindo. Qual é a realidade hoje do abigeato na nossa região? Ele tem números estáveis, está crescendo? Como é que o senhor poderia definir essa realidade hoje? Bom, assim, estatisticamente ele está estável e com uma ligeira redução no número de animais que estão sendo abatidos. Isso por conta de uma atuação conjunta da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos órgãos de fiscalização também, as secretarias municipais e estaduais de fiscalização da produção rural. Então a gente consegue identificar melhor e mensurar melhor esses dados, e isso acaba coibindo um pouco a própria ação dos criminosos. Nós estamos tentando desenvolver algumas investigações, alguns trabalhos especializados para tentar chegar digamos, nos líderes dessas atuações, porque hoje são quadrilhas bem organizadas, algumas delas que não têm sede nem em Bagé, são de outras cidades maiores que vêm para Bagé para fazer esses abates. Então nós estamos identificando esses indivíduos e já remetemos diversos inquéritos policiais para o Poder Judiciário, indiciando eles para que sejam penalizados pela Justiça Criminal. O senhor falou em quadrilhas. O abigeato dá um lucro significativo? O abigeato dá um prejuízo muito grande. Ele dá um prejuízo para o produtor. Desculpa a pergunta. Dá um lucro para quem rouba. Exato. Ele dá um lucro para quem rouba e um prejuízo muito grande para o produtor rural. Então, assim, o lucro que ele dá para essas quadrilhas, ele às vezes compensa, porque a nossa legislação prevê que o abigeato é um crime de furto, a pena é de 1 a 4 anos. Eles provavelmente vão ter uma substituição na sua pena e não vão ser presos. A nossa legislação não está preparada para combater o abigeato, então a gente tem alguns problemas aí. O indivíduo ele é preso em flagrante com a carne, mas imediatamente liberado, porque a própria legislação determina que assim seja. Então a gente tem esses problemas que acabam acontecendo. Assim, ele realmente é um crime que dá um lucro, mas dá um prejuízo maior ainda para o produtor. Eu lhe perguntei em lucro porque, na verdade, para se formar quadrilhas, deveria ou deve ser uma situação em que o lucro seja grande. E quando esses animais são roubados, eles normalmente são abatidos no campo, eles são usados de que forma para que se torne lucro para quem rouba? Isso. A gente tem aqui na nossa região, a gente tem muito abate no campo mesmo. Os indivíduos abatem cerca de 5 animais utilizando armas de fogo. Então isso acaba levando medo para o produtor rural, porque sabe que tem indivíduos com armas de fogo dentro da sua propriedade rural, então isso dificulta uma reação por parte deles. Eles acabam também aqui, na nossa região até não é muito, mas tem também aquele furto que é por tropeada mesmo. Os caras levam o gado vivo até outras propriedades para depois vender para outros produtores rurais, através depois da supressão da marca,
ou encaminhando eles para frigorífico, que isso, embora não seja um abigeato propriamente dito, mas acaba entrando na estatística do abigeato porque o animal some da propriedade. O indivíduo então leva para um frigorífico, para um abate clandestino, e isso acaba também depois desenvolvendo ou dando início a uma investigação criminal nesse ponto também. O senhor falou que a penalidade para quem rouba varia entre 1 e 4 anos, e em seguida o indivíduo é praticamente solto. Isso, do ponto de vista do delegado, é frustrante? É frustrante porque a legislação trata o crime de abigeato como trata o furto de uma barra de chocolate. O bem jurídico tutelado é o mesmo, é o patrimônio do indivíduo. Então, se o indivíduo, isso vai ser resolvido lá no momento que o juiz for aplicar a sanção penal, a pena para o indivíduo quando ele for condenado, mas na primeira fase, que é a atuação policial, a prisão em flagrante, tu ter que liberar o indivíduo porque ele pode pagar uma fiança é realmente uma situação que acaba não desmotivando, mas acaba fazendo a gente repensar o sistema penal. O abigeato ele tem alguns locais específicos, por exemplo, a região da campanha, ou ele acontece de forma contínua em qualquer local, em qualquer parte do estado? A gente tem alguns locais que ele tem uma incidência maior, assim, por diversos motivos. Então a nossa região aqui, toda a região da faixa da campanha, desde Livramento até Piratini, até Pinheiro Machado, ele tem uma atuação bem forte. Essa carne, alguma parte dela não fica nessas regiões, até para não facilitar o trabalho da polícia, então eles tiram das regiões, levam ou para a região central ou para a região litorânea. E no norte do estado também tem algumas atuações dessas quadrilhas que são bastante fortes também por conta do grande volume de animais. O senhor falou na supressão da marca do animal. Isso é possível? Eles fazem algumas técnicas para tentar suprimir, e aí é importante o trabalho das secretarias de agricultura, das secretarias que atuam nessa área, principalmente também das secretarias que trabalham a questão fiscal, porque eles conseguem identificar isso, eles conseguem, com os controles de animais que tem, cada produtor rural deve ter, a gente consegue fazer eventualmente alguma contagem, identificar algum animal que não seja daquele lote, daquele rebanho, e aí isso pode dar início a uma investigação para saber como é que aquele animal chegou ali e identificar então um crime antecedente de abigeato. Um caso que recebeu repercussão em todo o estado foi o roubo que houve a Lavras do Sul, e o senhor estava presente. A delegacia, por conta de ser especializada em roubos na região policial, então os roubos mais graves em toda a região aqui, que vai desde Dom Pedrito até Pinheiro Machado, o nosso delegado regional, o Dr. Juscelino, ele solicitou então que nós pudéssemos fazer um acompanhamento à delegacia de Lavras do Sul para identificar a atuação de outros possíveis indivíduos que estariam envolvidos naquele assalto. Então nós começamos já as primeiras medidas lá no local do crime, fazer os primeiros levantamentos em contato com as delegacias de Porto Alegre, também especializadas na investigação de roubos a banco, já trocando as primeiras informações para tentar identificar se havia ou não mais indivíduos participando. Eu notei que o senhor foi o único delegado que disse na mídia que o veículo tinha pouca gasolina, o que denotava que logo ali seria abandonado e possivelmente haveria ou poderia haver algum outro membro esperando ou participando desse crime. É bem isso mesmo, delegado? Realmente. O veículo que eles estavam utilizando tinha pouca gasolina, ele tinha uma garrafa de gasolina dentro do veículo pronta para ser utilizada como combustão, para motor de combustão, e o veículo que eles estavam utilizando, segundo a nossa experiência, não é um veículo para fuga, tanto por conta das condições dos pneus, por conta das próprias características do veículo, não é um veículo para eles empreenderem fuga. Então isso nos leva a crer mais uma vez que é possível que tenha alguns outros elementos atuando junto com eles que estariam esperando para fazer o transporte deles na fuga. Como delegado, e o senhor praticamente trabalha em crime cibernético, uma das coisas que se vê muito e se viu nesse caso, até eu achei interessante pelo fato de acontecer em Lavras do Sul, é que tão logo aconteceu isto, já estavam em todas as redes sociais imagens, cenas dos bandidos no chão. Como é que o senhor enxerga isso, essa rapidez das redes sociais em mostrar um fato que acontece, às vezes até no interior, que não se espera que seja tão rápido, mas se viu vídeos completíssimos de toda a ação que aconteceu lá. Como é que o senhor enxerga isso do ponto de vista, talvez até não de delegado, mas do ponto de vista pessoal, essa rapidez na informação? Exatamente. Hoje eu comento nas apresentações que eu faço sobre crimes cibernéticos dessa facilidade, dessa superexposição que a gente acaba fazendo
das nossas atividades, daquilo que a gente está fazendo. E as redes sociais, elas são um motor para isso, um motor mais rápido e mais fácil. A revolução social que a internet trouxe e as redes sociais trouxeram, porque a gente consegue colocar no mesmo ambiente indivíduos do mundo inteiro. Para você ter ideia, hoje o Facebook ele tem mais de 1 bilhão de usuários. Se ele fosse um país, ele seria o 3º maior país do mundo. E isso permite, então, que as pessoas possam rapidamente divulgar aquilo que elas estão fazendo, inclusive quando o que elas estão fazendo seja uma atividade de risco, que foi o caso de você estar na frente de um banco, onde está sendo assaltado, com seu celular filmando aquela ação ali. Imagina uma bala perdida, algum evento assim que possa colocar ainda mais em risco aquelas pessoas que estavam ali. Mas justamente por conta dessa facilidade, dessa mobilidade que a gente tem hoje em dia com os dispositivos eletrônicos, as pessoas acabam assumindo esse risco, aceitando esse risco, justamente para ter uma filmagem, para ter uma fotografia, acabam algumas vezes auxiliando o trabalho da polícia. Tem alguns vídeos que vão ser levados para o inquérito policial, porque mostram muito bem a atuação dos indivíduos, principalmente aqueles vídeos que foram feitos ali na rua, mas como delegado de polícia eu diria que isso é um risco muito grande, que a pessoa que está filmando ali está assumindo um risco muito grande, porque a gente não sabe o que pode acontecer numa atuação, numa situação dessas, e daqui a pouco a gente tem uma vítima ferida, alguém que não fazia parte daquele cenário ali, e a gente pode ter um desdobramento mais trágico. O cidadão, ele mais colabora ou ele interfere na atuação da polícia ao fazer isto? Não, sem dúvida ele colabora, sem dúvida ele colabora. Ele colabora porque a polícia acaba tendo muitos olhos, a polícia acaba tendo muitas mãos, muitos olhos na atuação do cidadão. Cada vez mais a segurança pública pede para que o cidadão participe, a segurança pública estimula e auxilia. Um dos projetos que nós desenvolvemos quando estávamos em Porto Alegre foi justamente o Disque Denúncias, a reformulação do sistema Disque Denúncias, que é um meio de participação da sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, a população auxilia. Eu me preocupo só que o indivíduo, querendo auxiliar, ele acabe se expondo a um risco desnecessário. Esse risco existe? Existe, sem dúvida nenhuma. Os indivíduos, nessa situação mesmo, os indivíduos estavam armados com armas de grosso calibre, tinha armas longas de grosso calibre, tinha armamento militar, que era uma pistola 9mm. Então, daqui a pouco, ele se coloca numa situação que não necessitaria estar naquela situação. Nós vivemos hoje numa época em que há uma superexposição das redes sociais e, ao mesmo tempo, você tem notícia de que os Estados Unidos espionam o mundo todo. Se acontecer um caso, por exemplo, delegado, de alguém fazer falar mal de uma outra pessoa, por assim dizer, hoje uma rede social, ela fornece as informações necessárias sobre qualquer pessoa, sobre pedofilia, sobre qualquer situação, ou você tem dificuldade para se obter autorização para que a rede social forneça os dados do indivíduo? Bom, nós temos duas realidades nesse ponto. Em primeiro lugar, essas redes sociais, essas grandes redes sociais, a maioria delas não é brasileira. Elas estão sediadas nos Estados Unidos ou em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Então, nós temos um trabalho um pouquinho mais demorado para obter essas informações. Depende de autorização judicial, depende de uma comunicação, às vezes, do Ministério das Relações Exteriores, para que envie a ordem judicial para esses países. Mas o mais importante é que essas redes sociais, elas gravam essas informações. Então, quando a polícia começa a trabalhar, quando o Poder Judiciário começa a trabalhar, nós conseguimos, na maioria das vezes, ter acesso a essas informações das redes sociais. As grandes redes sociais já têm escritório no Brasil, então facilita a comunicação, porque uma ordem judicial de um juiz brasileiro para um escritório no Brasil, ele faz essa informação tramitar mais rápido dentro do ambiente da empresa, então a gente consegue ter acesso mais rápido. E isso tem permitido assim que em algumas investigações a gente tenha acesso. Alguns casos ela é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais trabalhosa, mas nas grandes redes sociais que a gente tem, a população utiliza atualmente, a gente tem conseguido um bom êxito nessas informações. As redes se submetem às leis locais de cada país, no nosso caso específico? Esse é o segundo problema que nós teríamos, porque como elas são, os grandes provedores estão nos Estados Unidos, a jurisdição que eles submetem é a jurisdição norte-americana, eles não se submetem à jurisdição brasileira. As redes sociais que têm escritórios no Brasil, quando elas abrem um escritório no Brasil, elas passam a se submeter à jurisdição brasileira, então isso facilita um pouco o nosso trabalho.
Mas aquelas informações que estão dentro dos servidores e que estão localizadas nos Estados Unidos, o processo que a gente tem que fazer algumas vezes é via diplomática. Os países que têm acordo de bilateralidade com o Brasil, a gente se utiliza desses acordos de bilateralidade para trazer as informações para dentro do inquérito policial, para dentro do processo judicial. Delegado, como é que é o Cristiano Rita quando não está trabalhando? Ou é só trabalho? Não, Cristiano Rita, eu gosto de esportes radicais, gosto de fazer atividades físicas, sou montanhista já há alguns anos, trabalhei um tempo na Bolsa de Valores, sempre gostei um pouco de sentir um pouco dessa adrenalina. Eu acho que encontrei na Polícia Civil um lugar onde essa adrenalina é constante, às vezes mais até do que nós gostaríamos. A família acaba reclamando um pouco, mas eu gosto bastante de sentir essa adrenalina no sangue, digamos assim. Gosto muito também da área de informática, me formei na Urcamp no curso técnico em processamento de dados, então consegui também unir, aliás, trabalho de tecnologia com a Polícia Civil, nesse desenvolvimento de alguns projetos. Esse é o Cristiano. Perfeito. Delegado Cristiano Rita, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Tribuna Livre. Delegado, obrigado por ter estado aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, e a Polícia Civil, a DEFREC, enfim, estamos à disposição no que pudermos auxiliar a população, no que pudermos auxiliar os órgãos públicos. Muito obrigado. Já que o senhor falou em denúncia, só para encerrarmos, se alguém quiser fazer alguma denúncia, se ver um caso em que necessite fazer uma delação, isso é possível? Tem algum número específico que a pessoa possa ligar? Tem. Nós temos o sistema 181, que é o sistema da Secretaria de Segurança Pública, só para receber denúncias, é o nosso Disque Denúncias. Esse sistema, o anonimato é garantido, você não precisa informar informações pessoais, seu número de telefone, nenhuma informação. A gente quer saber o que você sabe, o que você conhece, para que os órgãos de segurança pública possam atuar. E na nossa cidade nós temos o 190, o 191, o 190 é o número da Brigada Militar, que também presta aquele atendimento mais rápido, aquele atendimento de pronto para o crime que está acontecendo. Perfeito. Delegado Cristiano Rita foi o nosso entrevistado de hoje, programa Tribuna Livre, que volta na próxima semana. Você pode acessar esta e todas as outras entrevistas através do www.camarabagé.rs.gov.br. Até a próxima semana.